Eu sou Idalbrando dos Santos Soares, reitor da Universidade Estadual do Ceará e professor dessa universidade há 28 anos. Sou um homem do sertão. Nasci em Canindé. Então, todo o meu processo de formação, até meus 18 anos de idade, se deu naquela cidade do coração, minha cidade natal. E foi lá que eu desenvolvi a minha vinculação muito forte, uma vinculação religiosa e de fé, com o Santo de Assis, com São Francisco. Eu tenho uma família de descendência camponesa, né? Meus pais, tanto meu pai como minha mãe, são descendentes de famílias de agricultores rurais. E no caso do meu avô, da minha família materna, de sem terras, eram moradores de condição, né, durante boa parte da vida deles. E meu pai, um pequeno camponês, né, de uma família de pequenos produtores rurais. Então eu digo que eu sou um sertanejo no sentido mais largo da palavra, né? Porque sou de famílias camponesas, de pequenos produtores rurais do sertão do Canindé, do sertão cearense. E essa origem camponesa, rural, de famílias humildes, marca muito a minha trajetória pessoal, não é? Seja nas minhas crenças, no meu código de ética, não é? Na minha forma de compreender e entender o mundo. E essa é a minha raiz, não é? Raiz familiar, raiz territorial, raiz religiosa, não é? E São Francisco, nesse sentido, como o meu santo padroeiro de referência, ele me acompanha em toda essa trajetória, né? Por ser um santo também dos mais pobres, ser um santo vinculado à inclusão social, o santo que olha para a natureza e olha também para os mais humildes. E eu diria que é desse arcabouço social que surge o cidadão Idalbrando Soares, né? Meu pai se tornou um pequeno comerciante em Canindé. Até o ano passado, ele era um comerciante, felizmente faleceu, completou agora em 11 de junho um ano. Eu perdi, minha família perdeu meu pai. Mas ele, durante mais de 50 anos, foi comerciante de uma pequena mercearia, que lá no interior a gente chama de bodega, de uma pequena bodega. E foi nessa bodega que eu aprendi muita coisa, inclusive matemática. Trabalhei com meu pai durante 18 anos da minha vida, né? Até os 18 anos eu estava trabalhando com ele. E eu digo que muito do que hoje eu faço na própria gestão pública, parece incrível isso. Muita gente não acredita, inclusive, nisso que eu digo, né? Mas muito daquilo que me faz gestor público, por incrível que pareça, eu aprendi na mercearia do meu pai, não é? A empatia com o outro, não é? A escuta daquele que procura a mercearia, daquele que procura o comércio do meu pai. E meu pai teve uma atuação, além de comerciante, muito forte com assistência social. Ele era uma das pessoas em Canindé, à época, que tinha um Jeep 4 portas verde. Esse Jeep nunca sai da minha memória, ela é uma memória recorrente para mim, porque é uma referência da minha infância. E esse Jeep ele passou a utilizar não somente para os afazeres do comércio e da família, mas principalmente para atender pessoas que precisavam ir ao hospital. Hoje a gente tem o SUS, não é? Tem um sistema, por exemplo, como o SAMU, não é? Tem as ambulâncias das prefeituras, mas você imaginar isso lá nos anos 70, 80, não é? Você não tinha basicamente nada disso. Então eram pessoas como ele, né?
que utilizando o seu próprio transporte, fazia muitas vezes esse deslocamento de pessoas doentes, que precisavam ser deslocadas para o hospital ou para um posto, e ele passou a fazer essa assistência, e fazia isso de forma desprendida. Eu diria que muitas das mulheres que tiveram filhos em Canindé, ali naquela região que a gente morava, e mesmo pessoas do interior, foi meu pai que levou ao hospital. Por isso que ele se tornou padrinho de muita gente em Canindé. Esse chamado ajuda que ele dava às famílias nessa hora de muita necessidade, o tornou assim um benfeitor para essas famílias, e muitas dessas famílias acabaram dando ao meu pai e à minha mãe, o padrinho, serem padrinhos e madrinha, padrinho e madrinha dos filhos. Então o pai tem hoje uma legião de afilhados em Canindé em razão dessa ação social. E por 3 vezes seguidas, meu pai foi vereador de Canindé. E isso ali tudo me marcou muito, a forma como ele conduzia o seu mandato, a relação que ele tinha com a comunidade. Eu diria que, como a gente não tinha as políticas de assistência social, era isso que basicamente ele fazia. Então esse aprendizado que a gente teve, que eu tive nesse processo de formação em Canindé, até os 18, estou falando uma história até os 18 anos de idade, você imagina, Hoje eu estou com 52 anos, mas até os 18 anos eu diria que foi ali que eu formei toda a minha base, os meus códigos de ética, de responsabilidade, de certa forma, de um certo amadurecimento rápido que eu tive nessa convivência familiar e principalmente ali, muito fortemente próximo e ligado a meu pai. E meu pai tinha um projeto de vida para mim, muito bem desenhado. Ele queria que eu fosse comerciante como ele, Inclusive construiu uma casa, construiu dentro na casa um ponto comercial. E com 18 anos ele me apresentou o ponto. Olha, isso aqui vai ser para você, vai ser a minha herança. Eu vou primeiro fazer o primeiro investimento, depois daqui você segue sozinho e toca o seu comércio. Aí casa, constitui família, como eu fiz. E eu achei boa a ideia. Eu estava terminando o ensino médio, achei boa a ideia. Mas minha mãe tinha um outro projeto para a gente, que o nome do meu pai é Adão Soares, da minha mãe é Maria do Carmo. E a minha mãe disse, não, você vai ser outra coisa, vai ser comerciante como seu pai. Eu disse, tudo bem, mas senhora, você não tem vontade de fazer universidade? Eu disse, claro que eu tenho, mãe, só que ninguém tem casa em Fortaleza, é muito difícil você ficar morando com outras pessoas, a gente não tem estrutura, enfim. Mas ela pôs na cabeça que os filhos precisavam seguir em frente e terminarem uma faculdade. E foi essa visão dela que me tirou do caminho de ser comerciante, porque senão hoje eu era um comerciante em Canindé, provavelmente de uma mercearia igual a do meu pai, talvez fazendo o percurso que ele fez, mas aí o destino foi outro, e eu segui para Fortaleza, e foi aí que começou toda a minha vida, que eu chamaria acadêmica, Fiz vestibular para a universidade, fiz aqui, inclusive para a UES, e fiz na UFC. Para a UFC eu fiz para economia, para cá eu fiz para geografia, e fui o primeiro lugar da minha turma aqui na UES. E isso me empolgou. Eu também tinha passado para a UFC, mas a minha posição aqui no vestibular me deixou assim, meio vaidoso, Eu disse, rapaz, vou fazer onde eu fui mais bem colocado. E vim fazer a universidade, fiz minha graduação toda aqui na UES, e terminei minha graduação em 92. Em 93, apareceu a oportunidade de concurso público para a universidade, e aí fiz o concurso, entrei na universidade, também na primeira posição, naquela época do concurso, para a minha área, e fui lotado em Limoeiro do Norte. E aí eu começo uma segunda etapa importante da minha vida como professor universitário de uma faculdade da Universidade Estadual do Ceará, lá no Vale do Jaguaribe. E lá no Vale do Jaguaribe eu construí uma vida, um outro percurso de vida, que é a vida propriamente acadêmica, Aquela dedicada ao ensino e dedicada à formação superior, buscando a pós-graduação, se qualificando para a atividade propriamente do magistério superior. E foi lá em Limoeiro do Norte, ali no Baixo Jaguaribe, que eu fiz basicamente boa parte, ou grande parte, do meu percurso profissional.
Mas se eu passei 18 anos em Canidé, minha terra natal, eu passei mais 18 anos em Limoeiro do Norte, não é? Foi lá que eu acabei casando, não é? Constituí minha família. Sou cidadão limoeirense, né? A Câmara de Vereadores, em razão da minha trajetória na cidade, acabou me dando esse título que eu tenho, inclusive, muito orgulho. Eu sempre digo que eu tenho duas cidades do coração, né? Uma é Canidé, porque eu sou de lá, nasci lá e toda a minha história foi lá, né? Familiar, inclusive, ainda minha mãe, eu tenho irmãos que ainda moram lá, visito frequentemente. Mas a outra cidade do coração é Limoeiro, porque é a minha fase de maturidade. É a minha fase de me fixar efetivamente como professor universitário, fazer uma carreira acadêmica. Eu fiz tudo por lá, casei, constituí família, né? Tudo aconteceu a partir de Limoeiro do Norte. Foi em Limoeiro que eu entrei na gestão pública, né? Porque até então eu era um professor universitário, né? Na graduação, e amava ser professor, amo ser professor, é uma coisa que está no sangue, né? Isso se estabeleceu para mim como o meu projeto de vida, mas eu entrei na gestão pública lá em Limoeiro do Norte, não é? E eu primeiro fui coordenador de curso, não é? Foi a primeira experiência de gestão. Eu diria que coordenador de curso talvez seja um dos principais desafios de um gestor na universidade, não é? Eu fiz um percurso da chamada administração básica, administração superior da universidade, mas eu te digo, um dos maiores desafios hoje na gestão universitária é ser coordenador de curso, não é? Mas fui coordenador de curso lá em Limoeiro do Norte e fui diretor da faculdade por 2 mandatos seguintes, né? Então, fui diretor de 2008 a 2012, 2004 a 2008, e fui diretor 2008 a 2002, eleito, porque é o processo eleitoral, né? Nessas duas vezes. No segundo mandato, eu não tive nem concorrente, embora lá seja um lugar de muita concorrência. E a partir de lá, a universidade passou a ver a experiência nossa de gestão lá em Limoeiro, e eu passei a ser convidado, né, por outras lideranças da universidade para compor uma chapa para a reitoria da universidade. E em 4 oportunidades eu participei de processos eleitorais para a reitoria da universidade, né? Em 3 vezes como candidato a vice-reitor. Das 3, ganhamos 2 vezes, eu fui por 2 vezes vice-reitor da Universidade Estadual do Ceará, né, um mandato liderado pelo professor Jackson Sampaio, 2008 a 2012, 2012 a 2016, de 2012 a 2016, 2016, 2020, e me lancei agora em 2020 a candidato a reitor da Universidade Estadual do Ceará. A eleição demorou um pouquinho, porque tivemos no meio disso uma pandemia que inclusive não conseguimos ainda sair dela, não é? Mas tivemos a eleição muito, muito participativa, e tive a honra, não é, de ser escolhido pela comunidade uesiana como reitor dessa universidade. Inclusive, nos 3 segmentos que compõem a Universidade Estadual do Ceará, eu tive a maioria de todos os votos. Isso me deixa muito orgulhoso, também com uma responsabilidade muito grande, não é? Quando você tem a maioria da sua comunidade, não é, apoiando o seu nome, acreditando no seu nome, é porque acredita no projeto que você representa. E a gente apresentou um projeto para a comunidade, um projeto que denominamos a UES que queremos, né? Uma UES que realmente reconhece a nossa potência, né? O avanço que essa universidade teve nesses últimos 46 anos de história, mas que acredita muito no futuro dessa instituição, como uma grande instituição pública de educação superior, de pesquisa, de inovação do país. Nós acreditamos nessa potencialidade que a universidade tem. E foi esse projeto, foi essa visão de futuro que fez com que a maioria daqueles que participaram do processo eleitoral, seja professores, servidores e estudantes, nos deram essa missão, uma missão muito honrosa,
de ser reitor dessa universidade de 2021 até 2025. E essa decisão da comunidade, ela foi ratificada pelo governador Camilo Santana, né, o governador assumindo também uma posição que hoje no Brasil parece que não é uma regra, né, pelo menos do ponto de vista federal não se tornou mais regra, que é o mais votado ser aquele indicado pelo governador ou pelo presidente, não é? Então aqui no Ceará o governador confirmou isso, né, como democrata que é, como republicano que é, ele confirmou aquilo que é a vontade da comunidade. É exatamente por isso, pelo apoio da comunidade acadêmico-essiana e pela ratificação disso pelo governador, que nesse instante, nesse momento, sou reitor da Universidade Estadual do Ceará. Nós apresentamos para a comunidade o que eu chamaria de 3 grandes desafios institucionais, né, que são desafios de futuro da universidade. Porque o presente a gente já tem, nós já sabemos o que temos, nós já sabemos das nossas condições objetivas, né, nós já sabemos da nossa potencialidade. Mas o que é que a gente pode pensar para frente? E nós pensamos em 3 palavras, que são palavras-chave daquilo que a gente acredita que seja o futuro da nossa instituição, não é? A primeira delas é a inclusão. Nós não podemos imaginar uma universidade pública do tamanho que é a Universidade Estadual do Ceará, com a grandeza que ela é, como o patrimônio que ela representa para o estado do Ceará, ela não seja uma universidade, uma instituição que amplie aquilo que nós chamamos de inclusão social. Dos nossos grandes problemas sociais é as desigualdades sociais, é a pobreza crônica no Ceará. O Ceará, apesar de todos os avanços que tivemos, você tem uma população de mais de 3,5 milhões de cearenses que ainda estão, por exemplo, em programas sociais como o Bolsa Família, porque são famílias realmente de baixíssima renda, em condições de muita pobreza. Uma universidade como a nossa não pode virar as costas para essa realidade. Então você tem que pegar aquilo que você faz, que é formação, que é pesquisa, conhecimento, ciência e extensão, e dirigir isso para esse desafio que é do Estado e também da universidade, que é a inclusão social. Então essa é uma bandeira que a gente colocou, é uma estratégia que a gente apresentou para a comunidade cearense. É o seguinte: a universidade precisa ser uma universidade inclusiva no sentido da sua comunidade interna, mas precisa ser uma universidade que produza conhecimento, faça processo de formação e de extensão universitária, que também inclua, amplie o processo de inclusão no estado do Ceará no chamado desenvolvimento. Então, essa é uma palavra-chave para a gente. Várias das nossas ações, várias do nosso chamado planejamento institucional precisa estar vinculado a essa ação importante de inclusão social. Se a gente for olhar nos grandes objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, da Agenda 2030, você vai encontrar lá o combate à fome, não é? A redução das desigualdades sociais, a inclusão das pessoas, por exemplo, com deficiência, não é? A inclusão das populações mais pobres ao desenvolvimento. Não é? Então essa é uma palavra-chave para a gente, mas também ela é um guia da gestão. Um outro é a inovação. Não é? Pouca gente sabe disso, porque a universidade precisa melhorar a sua forma de comunicação social, e tem um esforço muito grande nosso da gente melhorar a comunicação social, aproximar a sociedade da universidade, para que a comunidade saiba o que é que a gente faz, por exemplo, com o recurso público da instituição. Não é? Então, o esforço dessa gestão é essa aproximação. E a inovação, para a gente, ela é um outro projeto, uma outra ideia, uma outra estratégia de futuro para a instituição. Por que a gente acredita nisso? A Universidade Estadual do Ceará hoje tem o maior portfólio de pós-graduação em estrito senso entre as estaduais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Nós estamos, do ponto de vista da produção de ciência, entre as melhores universidades estaduais do país, geralmente numa posição que vai do 8º ao 10ª posição nos rankings nacionais. Recentemente, essa universidade, pelo ranking internacional,
ela foi colocada no Brasil, em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da chamada Agenda 2030, como a quarta melhor posicionada em educação de qualidade, entre as 100 do mundo, né? Então, nesse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando você tem um potencial desse, significa que você, de certa forma, já sedimentou uma área importante, que é a formação mesmo da graduação, da pós-graduação. Você sedimentou já uma área importante da produção de ciência. E eu te digo, das 8 áreas de conhecimento que o CNPq considera que é produção científica no Brasil, nós atuamos em 7 áreas, de forma direta, seja com grupos de pesquisa, seja com programas de pós-graduação. Somente uma área a universidade ainda não desenvolve, de forma como programa de graduação, de pós-graduação, por exemplo, que é a área de engenharias, né? E um dos objetivos nossos, por exemplo, é ainda nessa gestão, a gente criar uma área de engenharia na universidade que possa ser o início desse processo de fortalecimento, né, de uma área de conhecimento tão importante para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Então, inovação por quê? Porque você tem uma base hoje de pós-graduação em pesquisa, você tem uma base hoje de produção científica de altíssimo nível na universidade, e agora a gente precisa dar um passo à frente. Qual é o passo à frente? A universidade também ser um polo científico, tecnológico e de inovação nas áreas que a gente desenvolve, área de saúde, na própria área de TI, na área de educação. A universidade é uma grande produtora de conhecimento. Na área de gestão, temos hoje um programa de pós-graduação na área da gestão pública de excelência na universidade. E aí, quando você começa a olhar as áreas de atuação da universidade, você percebe que nós já estamos aqui produzindo ciência, e essa produção científica está gerando produtos tecnológicos. Tecnológicos para a indústria, tecnológicos para a sociedade. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Nós vamos lançar, provavelmente agora em julho, o portfólio de tecnologias industriais da universidade. A sociedade não sabe, mas a Universidade Estadual do Ceará tem hoje 110 ativos de propriedade intelectual voltada para o setor industrial. Ou seja, como a gente não se comunica ainda, não é da forma que deveríamos nos comunicar, a sociedade não sabe que aqui na Universidade Estadual do Ceará, nesse exato momento que eu falo contigo, ela tem 110 ativos de propriedade intelectual registradas no INPE, não é? E essa potencialidade dessas tecnologias, elas podem ir para o mercado, elas podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu estou falando de várias áreas do conhecimento, que inclusive envolve, por exemplo, aquela que se tornou hoje a mais conhecida inovação tecnológica nossa, tecnologia nossa, que é a vacina para a Covid, ou a pesquisa em torno do desenvolvimento de uma vacina para a Covid. Mas ela é uma de 110 ativos que a universidade tem de propriedade intelectual voltada para o segmento industrial. Então, é só para você perceber o tamanho, não é? A grandiosidade que é essa universidade como patrimônio do povo do Ceará. A gente já faz muita coisa importante, a gente já produz muita ciência nessa universidade, que a comunidade precisa conhecer, mas mais do que isso, os segmentos produtivos, segmentos empresariais, os movimentos sociais, né, o governo do Estado precisa ter conhecimento da potência que é essa instituição na área da produção científica, da produção tecnológica e da inovação. Essa é a Universidade Estadual do Ceará que temos, que com mais investimento, com mais pessoal, com mais infraestrutura, ela pode gerar muito mais benefícios ao povo do Ceará. A pandemia surgiu para as universidades brasileiras como um grande desafio. Eu diria, para a ciência mundial, como um grande desafio. Produzir vacina, por exemplo, é uma tecnologia que leva muito tempo. A média nossa, antes da pandemia agora da Covid, a nossa média de desenvolver uma vacina com a capacidade de aplicabilidade, como a gente está tendo aí de várias vacinas que foram ofertadas agora nesse período de Covid, a média é entre 4 e 5 anos. Você não conseguia produzir vacina pelos protocolos que a gente tem aí
rigorosos em relação a um produto como esse, você teria em média 4, 5 anos para desenvolver uma vacina. Neste ano de 2020, toda a inteligência mundial, boa parte dela nas universidades do mundo, começaram a produzir de uma forma tão veloz esse conhecimento, o desenvolvimento dessas pesquisas, que resultaram, por exemplo, no desenvolvimento de vacinas com 1 ano de pesquisa. Isso é um negócio histórico, isso é fabuloso. Você não tinha precedência para trás. Vacina no mundo todo era de 4 a 10 anos para você ter um produto já em uso pela comunidade mundial. Agora não, a pandemia forçou a ciência e a indústria a dar uma solução muito mais rápida. E isso, logicamente, funciona em cadeia dentro das universidades. Não é? A pressão sobre os pesquisadores funciona como se fosse uma cadeia. Todo mundo se mobiliza a partir daí para o desafio da vacina, para o desafio do enfrentamento a essa pandemia. E a Universidade Estadual do Ceará não foi diferente. Não é? Nós temos aqui dentro da universidade uma área de saúde muito consolidada, seja na saúde animal, seja na saúde humana. É uma área muito consolidada. E dentro dessa área consolidada, você tem tanto na área de fármacos, de farmacologia, produção de ciência nessa área, por exemplo, como também na área de imunologia, não é? Que é aquela que se dedica à produção, por exemplo, de vacinas. Então, o que é que aconteceu? Principalmente, os nossos programas de pós-graduação na área da saúde começaram a enfrentar esse desafio que era a pandemia. Não é? Como você já tinha aqui uma base estruturada de produção de conhecimento, seja na área de fármaco, seja na área de imunologia, boa parte dos esforços desse último ano e meio se voltaram para o desafio da vacina. E aí você vai ter um monte de resultados extremamente interessantes. Por exemplo, hoje, há uma pesquisa na Universidade Estadual do Ceará, em consórcio com a Fiocruz, pesquisando anticorpos de lhamas, que é um típico animal dos Andes, não é? Que está sendo pesquisado aqui pela nossa faculdade de veterinária, pelo programa de pós-graduação que temos aqui, que, diga-se de passagem, é o melhor ranqueado, um dos melhores ranqueados no Brasil, né? Tem nota 6, a nota máxima é 7, então ele está no grupo de excelência de programas de pós-graduação brasileiros, e eles estão fazendo uma pesquisa para desenvolver medicamentos para a Covid. É o S. Fiocruz desenvolvendo essa pesquisa. Isso é o quê? Desafio da pandemia. Um outro desafio da pandemia, kit diagnóstico. Como é que eu produzo um kit diagnóstico que seja menos invasivo e, ao mesmo tempo, mais rápido? Os nossos laboratórios se voltaram a isso, desenvolveram um kit diagnóstico, inclusive com gotas de saliva, não é aquela que você precisa projetar um cotonete até a sua garganta, você pega da própria língua e da própria língua você faz o teste. Essa pesquisa foi desenvolvida em um dos nossos laboratórios aqui e o resultado extremamente positivo. Hoje é uma patente, é um registro de patente da universidade, a gente está aí dialogando com o setor industrial para verificar se há interesse de aquisição desse tipo de produto, mas é produto dos nossos doutorados. Um outro muito interessante, também no desafio da Covid, foi a pesquisa que desenvolveu um ventilador respiratório denominado Abaná, que é um negócio também formidável. Você imagina que hoje muitos dos pacientes que estão nos leitos de UTI precisam de algum suporte de respirador artificial. E a Universidade Estadual do Ceará desenvolveu um desses ventiladores respiratórios, mas de baixíssimo custo, permitindo, portanto, que qualquer hospital do estado do Ceará, seja de Fortaleza, que aí eles podem adquirir produtos mais sofisticados, mas seja lá da cidadezinha do interior, possa ter acesso a um equipamento como esse, porque é um equipamento de baixíssimo custo, todas as peças se encontram no mercado nacional e, portanto, é um produto, é uma tecnologia da universidade que poderia estar hoje dando suporte ao sistema hospitalar público e privado com um equipamento de baixo custo. Se você pegar qualquer respirador
hoje, não é? que estão nas UTIs, eles custam 10, 15 vezes mais do que o produto que a gente está desenvolvendo pode ter como preço final no mercado. Então, uma preocupação que é ao mesmo tempo desenvolver uma tecnologia que responda ao desafio, e nós produzimos um ventilador respiratório, não é o respirador que é a novidade, é os equipamentos que o constituem e que o tornam de baixíssimo custo e com capacidade de atender essa demanda emergencial de UTIs. E você tem, por exemplo, a própria vacina, a pesquisa envolvendo a vacina. Então, a universidade, ela se voltou para o desafio da pandemia e vários setores nossos da área de saúde, que já tinham pesquisas, eu diria, uma trajetória de pesquisa nessa área, colocaram esse desafio como a ordem do dia. E um dos laboratórios que se tornou referência disso aqui na universidade foi o laboratório de biologia molecular, conduzido o laboratório pela professora Isabel Florindo. Não é? Então, boa parte das pesquisas que desafiam, não é, a produção de ciência na área da Covid, por exemplo, foram feitos e vêm sendo feitos no laboratório de biologia molecular, de biotecnologia e biologia molecular, da professora Isabel Florindo. Mas não só, não é? Nós temos essa pesquisa liderada pela Universidade da Fiocruz com estudos sobre anticorpos de lhamas, que é conduzido, por exemplo, pelo nosso vice-reitor, professor Dácio Teixeira, que é médico veterinário, doutor nessa área de pesquisa. Então, a universidade, como a Universidade Estadual do Ceará, quando você olha para o país, o que é que você vai encontrar? A ciência brasileira, a tecnologia brasileira, a inovação no Brasil, ela hoje está concentrada, mais de 90%, nas universidades públicas brasileiras. O Brasil hoje tem esse patrimônio científico nas mãos, infelizmente mal cuidado hoje, infelizmente muito mal cuidado pelo governo federal. Mas hoje o Brasil tem um grande patrimônio científico, tecnológico e de inovação, que são as nossas universidades públicas, porque mais de 90% do que produz de ciência no Brasil vem dessas instituições. E a Universidade Estadual do Ceará é um bom exemplo no Ceará de uma universidade estadual, portanto, logicamente, com um pouco mais de dificuldade do ponto de vista do financiamento, da infraestrutura, da contratação de pessoal, mas mesmo assim, uma referência na produção de ciência, uma produção de ciência respondendo o desafio da hora, o desafio do dia, que é o combate à pandemia do novo coronavírus. Eu acredito que a saída para a crise de saúde no mundo passa pelas universidades. Sem ciência, você não enfrenta uma pandemia como essa. Não é? É por isso que eu fico assim, muito preocupado como as pessoas estão discutindo se a gente segue ou não a ciência em relação à produção, por exemplo, de vacinas. Você só produz vacina com ciência. Não há outra forma de produzir medicamentos sem ciência, não existe isso, entende? Ciência é a peça fundamental para qualquer desafio sanitário do mundo a partir de hoje, com essa pandemia, com qualquer outra que virá. Não é que eu acredito, infelizmente, que ainda virá. Pela forma como a gente se relaciona com o planeta, pelo processo de destruição que a gente vem fazendo dos ambientes naturais. Então, há uma tendência, né, se a gente não frear esse processo de destruição da natureza, que a humanidade possa enfrentar outras grandes crises sanitárias, como essa agora da Covid-19, né, da doença Covid-19. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a Universidade Estadual do Ceará está vivendo um momento assim, muito especial. Muito especial. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, nós estamos construindo aqui no campus da Universidade Estadual do Ceará o maior hospital público universitário do Nordeste brasileiro. Portanto, dos maiores do país. Só para você ter uma ideia de grandeza, são 364 leitos. Hospital de atenção terciária,
onde você vai ter todas as especialidades médicas existentes. Então, é um grande equipamento que a Universidade Estadual do Ceará vai ter dentro do seu campus, fomentando a formação e a qualificação de todos os nossos profissionais da área de saúde. Então, essa primeira, por isso que eu estava te dizendo, nós estamos vivendo um momento muito especial na universidade. A primeira delas é esse complexo hospitalar. Segunda, o projeto que está por trás do complexo hospitalar, desse hospital, que é uma integração entre universidade e sistema público de saúde por meio do hospital. Essa é uma mudança de paradigma no estado do Ceará, porque você só conhecia essa relação por meio das instituições federais. Agora não. Você vai, nesse momento nós estamos fazendo um casamento que eu diria que tem muitas possibilidades de produzir frutos magníficos, não para a universidade sozinha, mas para a população cearense. Esse casamento, ele tanto potencializa o processo de qualificação, de melhoria do processo de formação dos nossos alunos. Podemos, inclusive, ampliar esse processo de formação aqui, oferecendo mais vagas nas áreas de saúde. Mas, mais do que isso, nós vamos transformar esse casamento entre a universidade e esse complexo hospitalar em um grande polo científico, tecnológico e de inovação na área de saúde. Então, isso não tem precedência no Ceará. O que nós estamos vendo agora, você não tem nada para trás que você possa, que sirva de comparação. Então, a universidade está vivendo um momento muito especial. É esse olhar que o governo do Estado está direcionando para a universidade, a importância que ele está dando para a área da saúde, mas para a área científica da universidade, que ultrapassa a área da saúde, E a Universidade Estadual do Ceará está preparada para esse desafio. Como eu disse para você, das 8 áreas de conhecimento do CNPq, nós temos 7. Só não temos uma, que é a engenharia, e vamos correr atrás dessa área, implantar na nossa universidade. Então, estamos vivendo um momento especial. O governador agora, por exemplo, está lançando outro desafio para a universidade. Interiorização. Olha, a Universidade Estadual do Ceará já é uma universidade interiorizada, mas uma interiorização que tem lá toda uma história de altos e baixos. Mas, graças a Deus, hoje estamos muito bem posicionados no processo de interiorização da Universidade Estadual do Ceará. Mas o governador lançou um desafio novo, a expansão da interiorização. E uma dessas expansões, por exemplo, é a construção de um novo campus da Universidade Estadual do Ceará em Canindé. Não é por coincidência, minha terra, fiquei muito feliz também, mas na verdade é porque lá é uma área importante, não é, para você dar densidade universitária àquela região. A importância da região no desenvolvimento do estado do Ceará. Então estamos com o desafio agora do governador de aprovarmos, criarmos um campus para lá, a universidade já está trabalhando nisso, e lançou recentemente mais um novo desafio. Ele quer transformar o Hospital Regional de Quixeramobim no Hospital Universitário. Quem é que vai dar a outorga de universitário? A UES. E vamos estar também lá criando um campus da Universidade Estadual do Ceará na área de saúde. Queremos começar com a interiorização da medicina, do curso de medicina, e a interiorização da nossa enfermagem. Então, nós estamos vivendo um momento muito especial, né? A construção desse grande complexo, que vai potencializar o ensino, a pesquisa e a extensão na universidade. A universidade vai estar desenvolvendo aí um conjunto de atividades de extensão, né, ligada a essa área de saúde por meio do hospital, para todo esse entorno, para toda a Fortaleza e para todo o Ceará, mas ao mesmo tempo vai nos colocar em outro patamar do ponto de vista acadêmico, que é a possibilidade desse casamento universidade-hospital gerar aqui nesse campus, na nossa instituição, um polo de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do nosso estado, da nossa universidade, do nosso estado. Então, é esse momento, eu diria, esse momento importante que a universidade está vivendo, que permite a gente projetar, né, um futuro muito promissor para essa instituição. Ok, olha, eu acho que essa pandemia, ela despertou
muitas coisas em todos nós, né? Seja nas instituições, e aí a gente estava aqui falando um pouquinho de que forma a universidade se comportou diante dela, mas também nas pessoas. Eu acho que no nosso modo de sociabilidade, na nossa visão de futuro, eu acho que a pandemia deixa aqui para todos nós um grande, eu não vou chamar legado, porque a gente sempre tem uma perspectiva muito positiva do legado, né? E quando você tem só no Brasil mais de 500 mil mortes, você não pode falar de legado, isso é uma nota muito triste, né? Que nós estamos passando. Mas ela deixa muitas mensagens, né? Para toda a humanidade, para todos nós. Uma delas, para mim, é o cuidado com a natureza, não é? Nenhum desenvolvimento pode estar além dos limites, né, que eu diria que da própria humanidade, senão não tem sentido. É um desenvolvimento para quê? Para desenvolvimento sem gente? Não existe desenvolvimento sem gente, né? Todo desenvolvimento tem que ser inclusivo. Se não for isso, não serve para todos nós. Eu acho que aí é um limite, eu acho que a pandemia indica que nós estamos vivendo um limite ambiental, que é importante. Eu acho que também acende uma sensibilidade maior para a gente olhar para os níveis de desigualdade que a gente vive hoje no mundo. Não é possível que você tenha uma riqueza extremada como a gente tem hoje, bilionários, trilionários, e de outro lado a pessoa que não tem o que comer para viver, entende? Ou seja, essa contradição também não é mais suportável para o mundo de hoje. Eu acho que é outro legado também, é outra mensagem que está sendo dita aí. Mas eu quero reforçar aqui uma coisa importante. O Brasil e o Ceará ainda não conseguiu imunizar toda a sua população. A vacina é, hoje, o único produto, a única ação que realmente pode nos colocar diante de um retorno seguro às nossas atividades diversas, inclusive atividades profissionais, atividades sociais. Sem vacina, nós precisamos se proteger. Protegendo a si e protegendo o outro. Então, uso de máscara, gente. Eu sei que tem muita gente dizendo que a máscara não serve para isso, não serve para aquilo. Não acreditem nisso. Não é isso que a ciência diz. Não é? Tudo que vem sendo desenvolvido no campo da ciência mostra. As máscaras são peças fundamentais, que devem ser usadas hoje como peças da nossa roupa, do nosso vestuário. Você tem que colocar hoje a máscara como se fosse uma blusa tua, uma calça tua, entende? Porque hoje é peça fundamental. Ela evita, sim, a disseminação da contaminação. Lavar as mãos. Parece um ato muito bobo, né? Você vai lá, lava as mãos com sabão. Isso aqui evita você se contaminar e contaminar os outros. O distanciamento social, muita gente não precisa distanciar, precisa sim distanciamento. É também estudo. É também ciência isso, não é? O distanciamento social evita, sim, um sistema em cadeia de contaminação. E quando os governos e as autoridades sanitárias dizem, se você puder, fique em casa, porque estamos diante de um processo de elevada contaminação, fique em casa. Porque também nós já temos elementos suficientes do campo da ciência para mostrar que lockdown, ou uma redução drástica, né, da circulação nas cidades, elas também impactam positivamente com a melhoria, né, ou baixam os índices de contaminação. Então, o recado que eu dou como reitor da universidade, uma liderança acadêmica aqui de uma instituição respeitosa como a Universidade Estadual do Ceará, é reafirmar isso. Enquanto a vacina não for em 100% da população, continue usando máscaras, sempre higienizando as mãos, porque isso tem que ser quase religioso, né? De você estar ali todo hora, todo cuidado, ou usando álcool gel, ou usando álcool líquido, ou mesmo água e sabão, para que você higienize suas mãos. Distanciamento social e o respeito àquilo que as autoridades sanitárias, com base na ciência, te recomendam. Eu, graças a Deus, não tive assim ninguém da família muito próximo, meu ciclo afetivo, que se foi pela Covid. Tive amigos meus que adoeceram, não é? E, inclusive um amigo bem recente agora, que saiu, graças a Deus,
e a São Francisco das Chagas de Canindé, saiu da UTI, graças a Deus já está em casa, já está no processo de recuperação, que é um professor também, foi meu aluno lá na Fafidam, o professor Cleuton, mas graças a Deus já recuperado, já em processo de recuperação. Meu pai tinha uma doença que era sem cura, né? Nós não conhecemos ainda nenhuma medida de cura, que é o Parkinson. Né? Sei que já vem desenvolvendo algumas pesquisas sobre Parkinson avançada, mas meu pai não pôde se beneficiar, e a morte dele foi provocada pela avançada doença. O pai tinha mais de 14 anos com Parkinson, né? Então no último ano ela ficou muito severa, ele ficou muito debilitado. Então assim, a perda mais dramática que eu tive nesses últimos 1 ano e meio foi a perda do meu pai, causada pelo Parkinson, né? Uma perda que me faz sofrer ainda um bocado, né? Porque é uma figura que era a minha referência de vida. O interessante é que é um homem muito simples. Meu pai era um homem muito simples, é um homem de poucas letras, só fez até o 5º ano, né, do ensino primário. Um homem que não falava muito, mas quando falava você prestava muita atenção, porque sabia que dali vinha alguma coisa muito, né, muito cuidadosa, muito inteligente. Então essa foi a perda mais dramática que eu tive. As demais foi o sofrimento por tantas vidas perdidas, tantas vidas jovens perdidas, não é, pela Covid. E aí isso a gente sofre como parte da sociedade, né? Como parte de uma cidade, como parte de um estado. Né? Você imaginar que das 500 mil, mais de 500 mil vidas, boa parte poderiam ter sido evitadas, né? Isso é doloroso. Né? Ontem estava um colega meu me contando que a cunhada dele faleceu de Covid, adoeceu com 10 anos, com 10 dias ela vai a óbito. Uma mulher de 38 anos de idade, com um filho de 3 anos de idade, com pouco mais de 7 anos de casamento, uma vida toda pela frente, aí ceifada por uma doença que poderia, num estágio como esse, né, ter sido evitada com uma vacinação mais avançada, não é? Ou seja, tudo isso foi dificultado, na verdade esse ano de março de 2020 para cá a gente vem vivendo um período de muito sofrimento, não é? Um sofrimento em todos os sentidos, né? O sofrimento de você se sentir assim desprotegido, porque infelizmente você tem um governo federal que não lhe protege, você não se sente protegido pelas ações de governo. A nossa sorte é que a gente tem aqui no estado do Ceará uma liderança que faz esse papel de acolhimento, né? Mas é muito sofrimento. Eu acho que nós estamos... Eu sou um homem de 52 anos, esse ano eu completo 53, eu nunca tinha vivido uma fase, um período da minha vida tão doloroso como foi esse da pandemia. Né? Doloroso no sentido amplo, social, onde a dor é de muita gente, não é só de uma. Né? Meu pai é uma dor minha, né? Muda a nossa família, mas quando você vê uma doença que leva tanta gente assim, a dor ela é coletiva, né? É um sentimento assim de compartilhamento. Como é que tantas vidas foram ceifadas, tanto projeto de vida que foi interrompido, né? Tanta gente aí, meninos novos, né? Mesmo em Canindé, estava vendo agora, 2, 3 professores, não conhecia nenhum deles, mas bem mais jovens do que eu, 30 e poucos anos. Covid encerrou a vida dele no planeta, né? Na Terra. Então é muito doloroso um negócio desse, né? Então a pandemia também vai ser essa lembrança nossa de uma dor coletiva muito grande, né? E eu não sei se a gente recupera bem isso, né? Que pelo menos recupere como lição, né? Pelo menos como uma lição para todos nós, dos desafios que a humanidade também tem pela frente. Né? Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa.